Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse assunto que eu vou trabalhar aqui é direito das sucessões, tá? Para os alunos do curso de Direito da Faculdade Unibras, que ficou pendente alguns tópicos, né? Vamos trabalhar nessa aula um pouco mais resumida, tá? Trabalharemos a questão dos testamentos ordinários, e aí o que está faltando é a questão do testamento particular. E depois vamos trabalhar a questão dos testamentos extraordinários. E aí, o que eu preciso de vocês, gente? Preciso que vocês leiam os artigos que irei citar aqui, é imprescindível, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem deixar o like, fica à vontade. Quiser também ajudar o canal, tá? Quiser apoiar o canal, tem a chave Pix aí, tá bom, gente? Então é isso, vamos trabalhar a questão do testamento particular, que está dentro do módulo de testamento ordinário, que o primeiro é o testamento público, né? Isso já foi trabalhado em sala de aula, e depois trabalhamos o testamento místico, né? O cerrado também tem esse nome. Já trabalhamos essas observações, agora vamos trabalhar a questão do testamento particular, gente. O que diferencia a questão do testamento particular? O primeiro, né? Que ele é uma modalidade de testamento elaborada pelo próprio testador. E aí tem uma revisãozinha lá, né? Que o testamento público, por que ele tem testamento público, né? Porque existe uma publicidade nas partes que estão fazendo aquele testamento, né? Tem um autor, né? Só que aí quem faz o testamento público, quem é, gente? É o tabelião ou o seu representante, o seu substituto legal, e também tem o cônsul, né? O cônsul, lá na agente consular, ele pode fazer isso também. E aí também tem a questão das testemunhas, que elas são duas testemunhas que podem, tem que ser lido em voz alta, e aí por isso que ele é o testamento público, porque existe essa publicidade das informações. Já o cerrado e o místico não tem, né? Fica praticamente em sigilo desse testamento cerrado, por isso que tem esse nome de cerrado ou místico, existe um misticismo, existe essa questão místico, né? Você não sabe o que está escrito além do próprio, a única pessoa que sabe ali é o autor, né, daquele testamento. E o testamento místico ele não fica em cartório, fica apenas o auto de aprovação de frente do testamento público que fica no cartório, né? Mas aqui no testamento particular, voltando à nossa aula, é uma modalidade de testamento elaborada pelo próprio testador, sem a atuação do tabelião, e não existe também o que? A questão do registro, diferente do testamento místico, né? Que existe lá o auto de aprovação do testamento místico da ciência. Aqui não. Ele é feito pelo próprio autor e não existe nem registro desse testamento. E aqui, gente, lá no artigo 1876, por favor, leiam ele, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Vamos lá, gente. O que diz o artigo 1876? Vou pegar minha colinha. Que o testamento particular pode ser escrito que de próprio punho ou mediante processo mecânico. Ou seja, o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. E aí lá no parágrafo primeiro diz aqui, ó, se o escrito de próprio punho são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem escreveu na presença de três testemunhas. Observação, três testemunhas, lembrando que o público cerrado são quanto? Duas testemunhas. Aqui não, que são três testemunhas que deve subscrever. Parágrafo segundo, se elaborado pelo processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de ter lido na presença de pelo menos três testemunhas que subscreverão. Tá, gente? Cuidado aí, pegadinha de prova, três testemunhas. A questão, gente, o próprio testador é obrigatório ele escrever ou ele pode pedir para alguém que possa redigir por ele, né? Desejo que a testemunha escreva por mim. Pode, tá, gente? O STJ já tem esse entendimento, já pacificado no STJ. E aí tem a questão do não precisa ser digitado ou escrito pessoalmente pelo testador. O que diz a STJ? Que pode ser considerado como válido esse testamento, que não possui sociais, se digitado pessoalmente, que não é um requisito essencial, né, que precisa ser redigido ou escrito pessoalmente pelo testador.
tem um RESP, que é o 1.534.315, tá? Que ele convalida. Deixa eu ver o que eu posso passar para vocês. Tem que ser realmente seguido pelo artigo 1166, mas isso aqui não pré-requisito, tá? Bora lá, gente. E tem até o ministro nessa votação que basta o quê? Avaliar o testamento, pois a lei não exige prova que ele tenha sido digitado ou datilografado, né? É um pouco antigo, pelo próprio testador. Então é isso, gente. Observação nesse ponto. Outro ponto também, que já foi o STJ, na questão da falta de uma terceira testemunha. Nas aulas eu falei que alguns vícios, né, eles podem serem afastados, é óbvio que não que sejam vícios graves, tá? Pequenos vícios podem ser sanados, não que sejam sanados, mas que possam ser afastados, porque a gente sabe que o testamento é a última vontade, né, que a pessoa deixou em vida, e aí tem toda essa questão de ser respeitado. É óbvio que caso existe vício grave, é um testamento apócrifo, não tem assinatura, ou não foi um testamento público, foi o caso, ou não foi assinado pelo tabelião. E aí existe grave, tá? Mas aqui, gente, tá faltando uma testemunha. Pode ser um problema. É um vício formal que pode ser relativizado, tá? Esse é o STJ falando que esses vícios podem ser relativizados nessas circunstâncias, tá? Bora aqui, gente. O ponto. Lá agora, peço que vocês leiam o artigo 1877, tá, gente? Morto o testador, publique-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Artigo 1878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecer as próprias assinaturas, assim como o testador, o testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se, a critério do juízo, houver prova suficiente da sua veracidade. Vamos supor que duas testemunhas já faleceram, se das três só uma está viva, é a mesma coisa que eu falei, né? Ou então, vamos supor que pode ser o caso também que as três testemunhas estejam já falecidas. É óbvio que a gente vai ver o caso concreto e o juiz vai verificar as veracidades, se teria como provar, tá? Se tem prova suficiente que pode entender que aquele testamento seja válido, tá bom, gente? Continuando aqui, artigo 1880, tá, gente? O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas compreendam, tá? Repetindo que o testamento privado ou particular, né, ele pode ser escrito em língua estrangeira, desde que as testemunhas compreendam essa língua, tá bom, gente? Artigo 1880, continuando. E aqui tem lá no artigo 1879, quiser marque aí, é o testamento hológrafo ou hológrafo simplificado. Artigo 1879, tá? Tem lá. E aí você bota aí testamento hológrafo ou simplificado. O que é isso, gente? Em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula do testamento particular do próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunha, pode ser confirmado a critério do juiz, tá, gente? Todos os testamentos se passam a critério do juiz, tá? Mas esse aqui, gente, é o testamento hológrafo ou simplificado, que pode ser feito, claro que ele é feito pela parte, mas aqui não existe o que? Ausência de testemunhas, tá? Sem testemunhas. Pode ser convalidado, pode ser confirmado a critério do juiz. Só que aí, gente, cuidado. O testamento apócrifo, né? É o testamento que foi feito pela parte, só que não foi assinado por ele. E aí, gente? Não é considerado válido, tá? O STJ já pacificou nisso, que o testamento apócrifo é aquele testamento que foi feito e não foi assinado, né? O testamento particular, ele não pode ser válido, né? Aqui não existe uma flexibilidade de formalização, tá? Das formalidades, tá, gente? E aí, nesse caso aqui, não é válido, tá? E aqui, gente, fechou testamentos especiais agora vamos para testamentos especiais,
tá bom, gente? Testamentos especiais. Saímos do testamento ordinário para os extraordinários, tá bom, gente? Bora lá, gente. Quem são os testamentos ordinários, comum ou vulgares, né? É o testamento público, o testamento cerrado, barra místico, e tem o testamento particular, ou também tem esse nome, hológrafo. E agora aqui vamos para os testamentos extraordinários, que são feitos em circunstâncias, o nome já diz, de situações extraordinárias, que são eles, gente, o testamento marítimo, o aeronáutico e o militar, tá? Que são feitos em situações de anormalidades. Bora aqui, gente. O primeiro está lá no artigo 1886, a lista dos testamentos extraordinários, que diz lá, são testamentos especiais, o marítimo, o aeronáutico e lá no inciso terceiro, o militar. E aí, gente, o que diz o artigo 1887? Que não se admite outros testamentos especiais além dos contemplados nesse código. Repetindo, não se admite outros testamentos especiais além dos contemplados neste código. E aí eu até falei em sala de aula que questão do codicílio, que codicílio não é testamento, tá, gente? Cuidado com isso aí. Vai lá, gente. O testamento marítimo está disposto lá no artigo 1888. Bora lá. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Repetindo, o artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, gente, a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, tá, gente? Tem que ser o quê? Navio nacional. Cuidado com isso. Pode testar perante o comandante presença de duas testemunhas, tá, gente? Nas formas das modalidades de testamento público ou cerrado, tá, gente? Bora aqui. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que se fez, o navio estava em porto, onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Vamos supor, eu peguei um navio lá no porto de Itaqui. O porto ainda está aqui, ainda tá lá, não saiu ainda, né? Ou seja, tem como eu me deslocar e no cartório fazer o testamento público ou cerrado, tá bom, gente? E aí, nesse caso, não seria válido eu fazer um testamento marítimo. Ou então também, estou numa viagem, ele parou lá no Porto de Santos, e aí eu posso muito bem descer e fazer um testamento público ou cerrado. Tá? Não tem um porquê de eu fazer um testamento marítimo. Bora aqui, gente. Agora, o testamento aeronáutico. Está lá no artigo 1889. Tá? O que diz lá? Quem estiver em viagem a bordo de aeronaves militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observando disposto nos artigos antecedentes. Tá, gente? O que eu posso ver aqui para vocês? Deixa eu ver aqui. Tem um entendimento da doutrina. A questão da normalidade, que é a questão de navios. A questão de voo normal, tá, gente? Se o voo é normal, não haverá menor interesse em fazer um testamento a bordo. Talvez o legislador já tivesse... Não, isso aqui eu acho que não faz sentido passar para vocês, porque aqui não... Doutrina. Eu botei minhas anotações aqui, gente. Peço desculpas sobre isso aqui. Tá bom? Bora lá, gente. Nossa, tá um pouco escuro. Só um momento, gente. Pronto, para dar uma claridade. Tá? Bora lá, gente. Continuando, artigo 1890. O que diz lá, gente? O testamento marítimo, né, ou aeronáutico ficará sob guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, e aí observação aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Tá, gente? Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem os 90 dias, gente, circula isso, 90 dias subsequente ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento.
Pegando o exemplo aqui. Eu peguei um avião de São Luís para São Paulo. E lá eu comecei a passar mal, eu acho que vou morrer, tal. E aí eu chego lá, como comandante, peço para fazer o testamento. Faço esse testamento. Eu desço lá no aeroporto de Guarulhos, inconsciente ou passando mal, sem condições de ir no cartório. E aí eu vou para o hospital. Eu vou lá para o Albert Einstein, né? E aí eu passo dos 90 dias e tô lá ainda. Ou tô bem. Passo 90 dias internado, passo dos 90 dias. Tá? Estou consciente agora. Ou seja, caducar esse testamento. Tá bom, gente? Mas nesses 90 dias eu saio do hospital ou saio do aeronave, do avião em coma. Tá? Não caducará, passo os 90 dias, ainda estou em coma, não caducará esse testamento. Tá, gente? Ou chego no aeroporto e já estou bem. E aí, ou seja, caducará esse testamento. Tá bom, gente? Duas observações que eu quero que vocês fiquem aí, anotem aí no artigo 1891, da questão que se não morrer em viagem e também nem os 90 dias subsequentes ao desembarque. Tá bom, gente? Testamento militar, artigo 1893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas ou três testemunhas. Ou seja, aqui, gente, tem essa questão, duas ou três testemunhas. Se o testador não puder ou não souber assinar, caso que assinará por ele uma delas. Que eu posso ver aqui, peguei uma doutrina do Pablo Stoza, que ele até fala que essa é inserido no sujeito no esforço militar de guerra, com potencial risco de vir a sucumbir, não é razoável imaginar que teria de correr a um tabelião para fazer o testamento, tá? Ou seja, eu estou numa guerra, eu quero fazer o testamento. Nossa, eu tenho que ir no tabelião? Não existe essa parte, né? Bora aqui. Os parágrafos, né? 3 parágrafos aqui. Parágrafo primeiro. Se o testado pertence a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo segundo. Se o testador estiver em tratamento em um hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo terceiro. Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Bora aqui, gente. Artigo 1824. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento do seu punho, contanto que o date assine por extenso e o apresente aberto ou cerrado na presença de duas testemunhas ao auditor ou ao oficial da patente que ele faça às vezes neste misto. Parágrafo único. O auditor ou o oficial a quem o testamento se apresente notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano que lhe for apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. E aqui, gente, lá no artigo 1896, tem a questão do testamento militar no culpativo. Repetir novamente, lá no artigo 1896, tem a questão do testamento militar no culpativo. O que é isso, gente? Bora ler o artigo lá. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combates ou feridas, podem testar oralmente, confiando as suas últimas vontades a duas testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Ou seja, o que é o testamento militar no ocupativo? É o testamento oral. Eu estou numa batalha lá e aí estou gravemente ferido. E aí eu posso fazer o que de forma oral, confiando que as minhas últimas vontades a duas testemunhas. Tá? Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu vou gravar uma aula de revisão sobre a prova de vocês. Deixa o like, compartilhe com a galerinha e apoie o canal, gente. Um grande abraço.